E a gente vai falar dessa pessoa tão especial da Trindade, que é o nosso amigo Espírito Santo. Boa noite, igreja, que alegria estar aqui. Que alegria. Vira para o seu vizinho e fala assim: Deus te trouxe hoje aqui. Fala para ele. A gente está alegre, né? Porque está aqui com o Vicente, né? Mas além do Vicente, Deus queria que você tivesse. E o pastor vai ministrar comigo junto com a Paulinha. E a Duda está lá também, né? Até a Maria Clara está aí. Que time, hein? Os adolescentes. Ó, tá vendo, pastor? Ó, que coisa linda. Repita comigo. O título da mensagem é um texto de Paulo ao Tessalonicenses 5,17. Repita comigo assim: não apagueis. Não, nossa, desse jeito vai ficar tudo apagado. É meio assim, né? Não apagueis o Espírito Santo. Fala em amor para o seu vizinho. Fala com carinho para ele. Não apaga o Espírito, não. Fala com carinho. Juan, fala para Paulinha. Fala para Paulinha. Paulinha, fala para o Juan. E eu penso que é disso que a gente vai partilhar um pouquinho. Paulo fala isso lá em Tessalonicenses como um imperativo, né? E eu queria, a partir de 6 ideias, partilhar um pouquinho com você o que Paulo está querendo falar com essa ilustração, né, do não apagar o Espírito, né? Não apagar o Espírito. Paulinha, dá um toquinho. A gente vai caminhar junto. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, viu? Paulo, você pode dar um toquinho? Pode? Show. Hoje eu pedi para a Paulinha passar para mim não... Acontece uma coisa bem bacana. Estamos juntos? Eu não sei se você já ouviu isso, né? Já deve ter ouvido muitas vezes. Eu estou tentando estudar um pouquinho mais a Bíblia, né? E Paulo tem uns autores que falam uma coisa assim muito interessante. Paulo marca muito isso nas suas epístolas. Por isso que ele vai falar o não apagueis, que é o que a gente vai trabalhar. Olha essa ideia. Não é uma ideia clara que eu tinha, assim, sabe? Mas olha que sério isso aqui. Vamos ler junto? Eu sou professor e você vai junto comigo. Vamos? 1, 2 e vai. O Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Uau! Viu isso? Olha isso, Renatinha. Paulo está falando para nós, para mim e para você, Estelinha, que... E olha que peculiar, né? Paulo, que é um judeu considerado de excelência, que conhecia a história judaica, e tem esse encontro tão especial e que, lembra, cai do cavalo com Jesus. Então, esse Paulo, que conhece a história do Velho Testamento, que quase 30%, talvez, da nossa Bíblia tem a ver com o que ele está falando. Eu nunca esqueço, o pastor Heber falava uma coisa muito especial, né? Ele falava que Paulo era o mortal, veja isso, que mais compreendeu a face de Cristo. Uau, né? Veja isso, cara. Paulo está falando assim nas epístolas.
o Velho Testamento ilustra o Novo. O que foi revelado lá atrás tem uma conotação de algo que havia de vir, Ramon. E o Novo é uma explicação daquilo que foi revelado. Pegaram a ideia? Amém, amém? E é assim que a gente vai tentar entender o que Paulo está falando lá, Juan, em Tessalonicenses. Qual é o versículo-chave de nós? Não lembro o versículo-chave de novo? O primeiro, por favor. Não apagueis o espírito. É disso que a gente vai tentar entender. Clarinha, dá um toquinho. Nessa tentativa, nessa explicação de que Paulo está fazendo, sempre faz uma ponte do que foi revelado e do que ele vê em Jesus. Tem uma revelação assim muito interessante. Quem lembra da Arca da Aliança? Lembra da Arca da Aliança? Que estava lá no tabernáculo, né, que Deus falou para Moisés. A Arca da Aliança, EBD, pastor, vamos ver, hein? A Arca da Aliança representava o quê? Tchan, 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 tchan. A presença de Deus. Legal. Agora veja, num diálogo, né, alguns estudiosos vão falar que a arca, ela era uma representação de Jesus. Eu não sei se você já leu sobre a arca, mas fui fazer uma leitura. Olha que interessante, Mary. A arca era de madeira por dentro e revestida de ouro por fora. Madeira e ouro tem uma simbologia muito importante para o povo judeu. Madeira tem uma compreensão assim de humanidade e ouro de divindade. Se a gente pensar em Jesus como 100% Deus e 100% homem, olha que coisa linda. Você já pensou isso? Pastorinha, pensou que o nosso Jesus era 100% Deus e 100% homem? Como é que é isso? Então Jesus tinha dor nas costas, sim ou não? Podia machucar o pé, fazer uma brincadeira. Jesus podia ter frieira, desculpa, mas ele era 100% Deus. Ele era o Cordeiro, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira teológica, pode, pastor? Dependendo da brincadeira, vai ter gabinete depois. Mas a palavra vai falar de um Deus trino, né? Da Trindade. Então entenda isso. Olha que peculiaridade é o Deus que nós cremos. E eu estou caminhando qual é o nosso versículo-chave? 1 Tessalonicenses. Então nós estamos tentando ir para lá. Mas eu estou imaginando um dia uma conversa de Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? 3 pessoas em um. E aí e aí esse pai olha e diz, né? O filho, esse homem quebra o projeto, pisa na bola, como eu e você, lá no Éden. E aí o filho
Estou imaginando um diálogo. O filho fala: eu vou lá, pai. A gente não pode perdê-los. E o pai libera esse filho, e o filho vem como 100% homem e 100% Deus. Sai da sua divindade e vira um homem falível como eu. E que ensina que é possível não pecar. Igualzinho a mim, a você, mas que não pecou. E aí ele ensina, ele deixa, ele é o sacrifício e ele diz: eu vou embora e vou deixar um consolador. Vou deixar um pedaço de mim. O Espírito Santo, que é o nosso foco de hoje, é o foco dessas semanas que temos trabalhado. É um pedaço desse Deus. Olha isso. Que é criador, que se transforma em homem humano e que vai de volta e fica comigo e com você. Dentro de mim e de você. Eu não conheço muitas outras religiões, o budismo, o hinduísmo, mas eu já li que talvez uma das marcas mais tremendas do cristianismo, olha isso, Ayrton, é um Deus que não fica do lado, que não fica lá em cima, é um Deus que fica, o quê? Fala. Fala bem bonito assim, ó. Pega a sua mão e fala assim: eu tenho um Deus que fica dentro de mim. Pega, faz assim no seu coração, assim, ó. Aperta assim, ó. E assim. Quem inventar um negócio desse, amor? Só pode ser de Deus um negócio desse, meu irmão. Porque Ele é o Criador. Mas Ele é o Redentor. Daquela morte, aquela cruz. A gente começa a chegar perto dos 60 e fica emocionado, né? Estava ali ouvindo a entrega do Vicente. E vocês viram qual foi a oração que Deus tocou no coração? Que por toda a vida dele, ele possa confiar nesse Deus. Está entendendo? Mas como, Senhor? Não é o Deus eterno, não é Jesus, é o Espírito Santo. Foi isso que a gente orou para o Vicente. Que o Espírito Santo esteja caminhando com ele a vida inteira. Posso ouvir um amém? Papai e mamãe podem falar amém. Tão bom ver vocês aqui na igreja. Mas qual é o nosso versículo-chave de hoje? Clarinha. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia, porque esse texto é muito sério. E Paulo não joga a conversa fora, né, gente? Cada carta é um ensinamento. Abra lá, por favor. A gente não vai abrir aqui por causa dos nossos slides. 1 Tessalonicenses 5:19. Eu vou ler o 19 e eu vou fazer mais 2 versículos só para você entender o que Paulo está falando. Ele fala assim no 19: não apaguem o Espírito Santo. No 20, olha só,
Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. E aí a promessa, olha que lindo. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E aí a continuação do 23 é maravilhosa, olha. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a chamada do não apaguem é para acontecer tudo isso aqui. Então, a palavra do não apaguem, Andrezão, é Paulo falando, ó, é um imperativo. Quem lembra das aulas de português? Lembra? O que era imperativo? O pessoal do Enem aí. Imperativo, como é que era? Nossa, termina com aí, ó, que beleza. Tiago, tá vendo? Mas imperativo é o quê? Tem uma marca do imperativo. Ordem. Então, imperativo não é... Eu acho que você devia fazer isso. Não. Imperativo é... faça isso. Então, Paulo está falando. Clarinha, dá um toquinho. Estelinha foi para lá? Eu quero te falar algumas ideias. Lá em cima, eu acho que estava lá a primeira ideia. Vamos falar do não apagueis. Então, eu quero te falar algumas ideias sobre por que Paulo fala como um imperativo. A ideia do apagar... Já viram essa figura? O que é isso aqui? Qual o nome para nós aqui em português? É um candelabro. Na palavra, no povo judeu, lá no tabernáculo, isso aqui chamava minorá. E o minorá, Pedrão, um negócio muito sério, o minorá. O minorá, ó, é um candelabro que tinha uma haste especial, e repara, ó, 3 hastes para um lado e 3 hastes para a esquerda. O sacerdote tinha que manter o minorá aceso dentro do tabernáculo, como uma ordenança. Dá mais um toquinho, Cléia, porque essa ideia pode nos ajudar. Consegue dar um toquinho? O candelabro, ele era completamente de ouro. Vocês viram? Aí se a Estelinha voltar, vocês vão ver, olha. Tá vendo? Diferente da arca. Lembra da arca? Como é que era a arca? Madeira por dentro e ouro por fora. Ó, humano e divino. O minorá era completamente de ouro. O ouro tem a ver com o quê? Na palavra? Divindade. Então essa é uma imagem importante para a gente pensar no Espírito Santo. Porque ele é completamente divino. Ele é algo que Deus colocou no meu coração e no seu coração, mas que é da terra ou é do céu? É do céu, é divino. Agora, dá um passinho a mais, olha. Ele é de ouro, vai lá. E aqui eu quero falar uma outra ideia. Lá no slide, está lá em cima,
eu fui colocando assim, primeira ideia, segunda ideia. A primeira ideia, então, é essa marca assim, para você, para a gente entender por que Paulo fala da gente não apagar. Tá, então, para pensar isso, a primeira ideia é, lembra do candelabro quando a gente falar? Que é algo divino, que é algo completamente divino e que tem essas faces de um lado e faces de outro lado. Uma compreensão teológica para que o candelabro fale disso, Paulo vai refletir alguma coisa assim, de que é como, vocês estão percebendo uma simetria aqui? Sabe o que é simetria? Simetria é uma coisa de um lado igual ao outro, olha. O candelabro que representa o Espírito, ele foi feito de 3 hastes de um lado, similares a 3 hastes de outro. E nessa simbologia é como se Deus nos falasse assim, olha, eu quero, se você quer manter esse espírito aceso, você precisa manter as faces dos frutos do Espírito coerentes, seguindo junto com as faces dos dons do Espírito. Aí se a Estelinha passar o próximo slide, é como se então esse equilíbrio que Deus nos chama a pensar no Espírito Santo tem a ver com os frutos dele, que são 9 frutos, e com as manifestações do Espírito. E aqui tem uma chave. Edson, o que você chama de frutos? Frutos dele são as coisas que me fazem estar em santidade para manter esse espírito vivo, para manter ele não apagado. Não dá para manter o espírito aceso se a vida for de pecado. Pecado apaga. Pecado apaga a bênção da glória. Entende isso? Quando você está aqui na igreja, quando você está lutando para funcionar com a sua vida, fica firme, fica firme. Senhor, em nome de Jesus, cuida do coração dos meninos. Acalma, acalma, acalma. E a gente ama essa família. Amém? Não dá para manter o fogo se os meus frutos não estiverem bons. Se a minha vida e a sua vida não estiver refletindo santidade, e isso é seu, não é dele. Ele quer habitar em nós. Mas tem algo que eu e você temos que fazer desse lado do fruto, Rafaela. É meu, é seu esforço. Se a melhor definição de pecado que eu aprendi na minha vida é errar o alvo. Edson, que alvo? O alvo das coisas que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Deus tem alvo em relação à sua vida familiar. Deus tem alvo em relação à sua vida profissional. Deus tem alvo em relação à minha vida
como pai, como esposo. E eu posso errar o alvo, Iago. E se eu erro o alvo? Esse fogo que foi mantido, entregue, para que ficasse vivo em mim, pode se apagar. Mas olha para cá. O pessoal está ali? Eu queria que... Volta a ideia, volta a imagem do candelabro. Vocês precisam estar mais atentinhas aí. Se tem fruto mantendo o equilíbrio aqui, aqui tem manifestação do Espírito. Edson, o que é manifestação do Espírito? Manifestação do Espírito é a compreensão daquilo que é milagre na minha vida e na sua. Hoje de manhã eu tive um momento tão bonito. Cadê a Renata? Está aí? Está lá. Tive um momento bonito com o seu irmão. E o Patrick chegou ali para mim. Eu vou falar isso porque essa é bênção. Deus está fazendo coisas lindas na vida do Patrick. Quem conhece o Patrick sabe. Posso ouvir um amém? E em algum momento ele estava ali no carro, ele começou a agradecer coisas que algum tempinho atrás ele estava pedindo. Aí ele falou assim para mim: irmão Edson, é milagre. Aí eu falei: é milagre mesmo. De necessidades que estavam tão difíceis e impossíveis de resolver. E Deus fez. Então, manifestações do Espírito tem a ver com poder mesmo, tem a ver com o que a gente vê aqui na hora nona. E isso tem a ver com o Espírito Santo, sim. E parece que às vezes nós como igreja, ou algumas igrejas ficam assim, para chegar e para manter o Espírito Santo, tem que ser fruto, santidade. E as manifestações? Não, esquece isso aí. Não, isso aí. Ou a gente vê uma outra coisa. Igrejas que... Não, aqui é o fogo, o poder. E não se luta pelo fruto. A ideia do candelabro precisa me alertar e te alertar que precisa acontecer para o fogo caminhar junto um equilíbrio entre a minha luta pelo fruto e a minha compreensão de que esse Deus está agindo e vai agir com milagres e prodígios. Posso ouvir um amém? Mas cuidado se você quiser só os milagres e prodígios, pastorinho, e não cuidar do fruto, do lutar para não errar o alvo. Mas também o contrário, cuidado, se você só lutar pelo fruto e não está aberto à manifestação do que Deus pode fazer. Eu não sei o que acontece, eu vou fazer uma declaração de amor aqui. Posso fazer uma declaração de amor? Não vou fazer. Não, a esposa, hoje ela está pregando numa igreja. Mas vou fazer uma declaração de amor que a minha esposa vai entender. É o ministério de louvor da cura. Eu não sei o que vocês fazem. Mas acontece coisas aqui que eu não consigo entender. Nós somos uma igreja de 80 membros, irmãos. Às vezes eu tenho a sensação que nós estamos na Lagoinha. Por quê? Porque não é com o número de pessoas, meu irmão. Não é isso. Não é disso que se trata. O Espírito Santo vai agir onde Ele quiser e do jeito que Ele quiser. E se tiver um grupo de irmãos
que estejam cuidando do fruto e abertos à manifestação, ela vai vir. Posso ouvir um amém? É disso que se trata. E vocês têm nos ajudado a nos levar para esse lugar. Clarinha, outra ideia que me vem sobre a importância, pode dar um toquinho. A obra completa do Espírito Santo em nossas vidas, ela implica em alcançarmos de forma equilibrada frutos com manifestações. Então, a partir de hoje, se alguma coisa ficar de importante para você, que a gente possa ter essa dimensão. Vamos fazer essa oração junto, vamos? Eu quero os frutos, mas eu também estou aberto às manifestações do Espírito em mim. Posso ouvir um amém? Então, se Deus quiser te falar em sonho, você vai ficar preocupado? Sim ou não? Não. Fala, Senhor. Se Deus quiser falar com você através da pregação, através de uma música, e fizer você chorar com a palavra de um irmão, como eu estava ali com o Patrick hoje, você vai ficar bravo? Você vai achar que é... Não. Senhor, fala mesmo. E aí, quando eu penso em manifestações, seja sensível às manifestações. Porque às vezes é uma palavra, é um cântico, é um momentinho de oração. Pode ser no vento suave, lembra? É assim que ele faz. E pode vir também de outra forma. Pode, não pode? Mas ele quer falar, ele quer se manter aceso. Se você quiser. Amém? Amém? Clarinha, vamos. Está acabando. Aí uma outra ideia. É um imperativo. E essa ideia tem algo meu e seu aqui. Tem uma responsabilidade. É que eu pego essa palavrinha. Lá no não apagar, uma outra versão fala assim: não abafar. Então, olha que bacana. Essa obra do Espírito Santo, se o texto está falando que pode ser apagada, é que pode ser abafada. Então, tem algo que eu e você, olha isso, Laís, que a gente pode fazer que abafe essa bênção que ele tem, Jonas. E é isso que eu e você precisamos ficar atentos. Dá mais um toquinho, Clarinha. Aí a outra ideia que eu quero te passar, então, a ideia do manter o fruto, pode passar mais, Clarinha, a terceira, e pode passar mais uma. Não, opa, calma. Eu quero te falar uma coisa para a gente ir terminando. É uma mensagem curta. Uma das palavras que representa o Espírito Santo na língua hebraica é que o Espírito Santo olha que legal, talvez você já tenha ouvido, é o Ruá de Deus. Alguém já ouviu falar isso? Ruá de Deus. E olha que bacana isso. O Ruá é um substantivo feminino. Então é interessante, né? Imagina, na língua hebraica, com todo o machismo deles, eles se referiam ao Espírito Santo, Jonatas, como é como se fosse assim,
a Consoladora. Eu não sei porquê uma cultura como essa chama o Espírito Santo com um substantivo feminino, pastorinho. Mas se eu olhar para você, se eu olhar para algumas pessoas, talvez a gente tenha uma pista. Então, a última ideia que eu quero te falar, dessa ideia do não apagar, além do cuida dos frutos, cuida da manifestação. Eu queria te dar um testemunhozinho difícil. E testemunho já trabalhei isso com Deus e eu acho que isso pode edificar a sua vida. Eu vou falar isso, meu irmão está vendo lá no Rio. Eu e o meu irmão perdemos a nossa mãe alguns anos atrás. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 5 anos e o meu irmão tinha uns 15 para 16. E aí nós fomos a vida toda cuidado por essa mãe, Dona Clarice. Eu creio que eu vou ver a Dona Clarice no céu. Mas a Dona Clarice, ela teve toda uma vida de sincretismo religioso. Sincretismo é uma marca muito forte, né, do povo brasileiro, de acreditar em muitas coisas. Mas no final, quando ela estava com 75 anos, velhinha, ela aceitou Jesus. Posso ouvir um amém? E no final da vida da minha mãe, eu e o meu irmão estávamos aqui, já no Rio, e ela tinha uma casa em São Paulo. E ela ficou lá, né? Tinha as relações lá. E ela foi envelhecendo. E talvez eu e o meu irmão, a gente não... Muito antes da minha psicologia, a gente entendeu que nós não fomos tão cuidadosos como deveríamos. E quando ela foi envelhecendo, ela teve um AVC, outro AVC, André, e ela não conseguia mais ficar sozinha. E aí a gente tomou uma decisão que a gente já pediu perdão a Deus, mas que a gente achou, isso tem uns 15 anos, mais, tem em torno de 15 anos. Não, isso tem em torno de 20 anos. A gente pegou a casa da minha mãe, vendeu a casa, e a gente levou a minha mãe para um dos asilos melhores do Rio de Janeiro. Que a gente achava que ela poderia ser muito bem cuidada lá. E foi. Era caro pra caramba. E aí aquele dinheiro da casa foi sendo usado. A cada 6 meses que ela passava lá, a gente foi sentindo que ela ia se apagando. E olha, ela estava bem cuidada, tinha médico, tinha. E passou mais 6 meses, ela foi apagando. Até que ela não conseguiu mais ficar sozinha, e aí a gente colocou uma pessoa 24 horas. E o recurso dava, porque era o recurso da casa dela. Edson, o que tem a ver você falar do ruá de Deus, do não apagar o Espírito com a história da sua mãe?
Se Deus chamou o Espírito Santo de como se fosse uma alma consoladora, quase como alguém que ama e está perto, a figura mais próxima que eu tenho disso é de uma mãe. E eu poderia dizer assim, nós achávamos, eu e meu irmão, que a gente estava honrando essa mãe. Ela estava num lugar decente, cuidada. Mas quando a gente analisa o que foi acontecendo com ela naqueles 3 anos que ela ficou ali, o quanto ela se... Sabe por que ela foi morrendo, irmãos? Porque faltou afeto. Tinha recurso, tinha cuidado, mas faltou afeto. A gente ia lá aos finais de semana, mas ia aos finais de semana. É disso que o Espírito Santo fala. Que a gente pode apagá-lo, abafá-lo. Eu posso ter a consciência de que Ele está lá. Fazer algumas coisas técnicas que eu venho na igreja, eu falo algumas vezes com Ele, eu cuido. Mas hoje eu vejo que a gente podia ter feito mais. Porque eu olho outras mães, e eu não preciso olhar muito aqui, que estão muito mais inteiras do que a dona Clarice ficou. Porque elas estão cuidadas. Não preciso nem falar, né? Aqui temos algumas. Edson, o que isso tem a ver com o não apagueis? A gente pode apagar o Espírito Santo de muitas maneiras, irmãos. Você pode fazer coisas que são bem feitas, aparentemente ideais, mas podem não ser o suficiente, entendeu? E quando o Espírito Santo tem então essa marca de ser o feminino, que você lembre dessa ideia. E não fique comigo. Não sei se o meu irmão já trabalhou isso em terapia ou na vida dele. Eu já trabalhei, mas como eu tenho a visão de que podia ter feito diferente, entendeu? Podia ter feito e a gente não viu. E é assim que o Espírito Santo chega para você nessa noite, te perguntando: você está fazendo as coisas certas? Ou fazendo aquilo que precisa ser feito? Entendendo que tem ali alguém que te ama mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui novamente. Obrigado, pastor. A gente vai louvar novamente. É um convite. Se a gente não quer apagar o Espírito Santo, há algumas coisas que você podemos fazer que podem não ser técnicas,
irregulares, mas que podem fazer diferença. Vamos louvar? Você pode ficar sentadinho aí. E agora,